Oi, gente bonita! Sejam bem-vindos ao Tu Pode! E hoje, no nosso terceiro episódio, eu tenho que te contar um segredo absurdo, sério. Presta atenção nisso. Tu tem um superpoder. Você que está ouvindo esse podcast tem um superpoder e vai conhecer ele hoje. Tu tem um superpoder, eu tenho um superpoder, todos nós temos, mas a maioria das pessoas não acessa esse superpoder. E eu não tô falando de ficar invisível, de enxergar atrás, por trás das paredes, através das paredes. Eu não tô falando de você conseguir ler os pensamentos, não é esse tipo de superpoder que eu estou falando. É um poder que nós temos e por muitas vezes a gente menospreza ele, porque a gente nunca fala sobre ele exatamente, a gente não esmiuça, a gente não conhece, a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade. E é sobre esse superpoder que nós vamos falar hoje. Então eu quero já te contar qual é esse superpoder. É o poder de você conseguir liderar a sua própria mente. É o poder que você tem de escolher os seus pensamentos, de selecionar eles. Isso é muito maluco, né? Porque a gente relaciona com os nossos sentimentos. A gente relaciona o nosso pensamento com o nosso sentimento, que a gente não controla, eles acontecem, eles afloram durante o dia dependendo das coisas que estão acontecendo. Mas o nosso pensamento, ele pode ser organizado, ele pode ser liderado e a única pessoa no mundo que deve liderar o seu pensamento é você. A partir daquilo que você consome, que você lê, as pessoas que você tem ao seu redor, que fazem parte da sua rotina, da sua vida, elas estão acrescentando pensamentos aí na sua mentalidade. Desde que você nasceu, isso tem acontecido. Então é muito importante que você entenda que tem algumas coisas aí na estante do seu pensamento, tem algumas caixas que estão lá no fundo da estante, umas caixas empoeiradas de coisas que estão no seu subconsciente. Então, ao longo da vida, principalmente na vida adulta, quando a gente começa a lidar, tem esses memes, né? A gente começa a lidar com os boletos, a gente começa a entender que a gente não faz só o que a gente quer, porque tudo que eu queria na adolescência era fazer 18 anos para fazer o que eu quisesse, aí eu vou mandar na minha vida. Ok, tu vai mandar na tua vida, mas também tu vai mandar nos teus boletos, né? E a gente começa a perceber que nós temos responsabilidade junto com a liberdade e ela não deve ser excluída, apagada. Ela precisa ser liderada, organizada. Isso é muito importante. E eu quero que a gente fale sobre algo muito legal aqui, porque o poder de lidar com a nossa mente, ele é ativado, como eu falei, nesse momento que a gente lida com a vida adulta, que a gente se encara de frente. Então, esse momento é super importante, porque a gente vai entender que por mais que a gente trace uma rota, que a gente imagine um roteiro, então a gente está seguindo, está desenvolvendo a nossa vida, escolher uma faculdade, escolher um emprego, um relacionamento, e a gente segue naquela linha reta, quando de repente essa linha reta se transforma em uma bifurcação. Acontece alguma coisa ali. A gente perde o emprego, a gente vai morar em outro lugar, a gente entende que aquela faculdade que nós fizemos de primeira, na nossa primeira escolha, não é realmente o que a gente quer fazer agora na vida adulta, na fase adulta, a gente se redescobre em outros pontos. Então, quando alguma coisa dá errado, tu planejou de um jeito e acontece de outro totalmente diferente, aquilo te desmotiva. Quando algum relacionamento, seja de amizade, enfim, termina, uma sociedade se desfaz. Quando um projeto que a gente tanto sonha, ele fracassa, a porta se fecha.
Aí que a gente chega nessa bifurcação que eu tô falando, através desses acontecimentos que chegam do nada, que acionam aqueles sentimentos que a gente não pode controlar. É aí que a gente começa a enxergar a bifurcação. E o que tem nessa bifurcação? Uma placa apontando para um lado, tá falando sobre murmuração, reclamação, vitimismo, e o outro tá falando em domínio próprio, uma nova construção, um novo caminho, novas possibilidades. O fracasso, a derrota, algo que deu errado. Quando um projeto fracassa, um relacionamento termina, uma sociedade se desfaz, você estava trabalhando em um lugar e você estava muito animada, até que certo dia você se dá conta que aquele lugar não é mais para você, que você não consegue mais estar naquele lugar, para você é um ambiente tóxico, você já não está conseguindo mais gerir aquilo, aquela rotina que você tanto sonhou já não está mais te atendendo. Então a gente pensa o que nesse momento? Eu fracassei, fiz as escolhas erradas, o que eu fiz da minha vida até aqui? Então esse é o caminho que a gente escolhe, de ficar olhando para o problema sem entender que o problema foi feito para ser resolvido. Então nessa bifurcação a gente pode fazer escolha. Parabéns, aí está o seu superpoder, que é quando você cai em si e entende que você está escolhendo ser vítima, reclamar. Eu não estou falando de não se acolher, de não ir fazer uma terapia, de não sair conversar com as amigas e desabafar. Desabafar não é reclamação, não é mimimi. Inclusive fazer uma terapia é importante. Não é disso que eu estou falando, em você tentar ser uma máquina. Não é sobre isso. Então essa bifurcação é muito importante. Começa aqui a ativação do seu superpoder, quando você respira. O que mais acontece hoje em dia é a gente tentar resolver as coisas no escuro, assim, da noite para o dia. A gente já quer a resposta, a gente não aceita aquele sofrimento, a gente não aceita aquele sentimento de fracasso. Ah, fracassei hoje. Mas deixa eu te contar um segredo. Presta atenção aqui. Isso é magnífico. Quando eu entendi isso, nossa, eu não sei dizer pra vocês, abriu uma janela e entrou muito sol na minha vida, assim, na minha mente. Quando eu entendi que fracasso e derrota são momentos passageiros da nossa vida e eles vão acontecer. Então, o foco não é você fugir do fracasso. O foco é você saber lidar com ele. Eu gosto de trazer aqui sempre alguma analogia, né? E eu curto alguns esportes, gosto de analisar a vida de atletas, porque é muito importante a gente pensar e relacionar a vida nessas questões de treinamento, de alta performance, que todo mundo fala, mas de uma forma real, de uma forma fisiológica, que um ser humano consiga fazer. Então, como a minha primeira formação, antes de me especializar em branding, personal branding, marca pessoal, comunicação, marketing de conteúdo, que já fazem 8 anos que eu faço isso, que a gente tem a nossa agência, a Fábrica de Marcas vão fazer 2 anos agora, mas que eu trabalho com isso fazem 8 anos. Então, lá no início, quando eu saí do ensino médio, eu saí com a cabeça de que eu precisava escolher uma faculdade, eu escolhi Educação Física Bacharel, sou apaixonada por tudo que eu vivi nessa formação, sou apaixonada por ter estudado muito sobre anatomia, cinesiologia, fisiologia, sobre a psicologia do movimento, sobre a mentalidade do ser humano e sobre o desenvolvimento do ser humano. Isso é o que traz todo o diferencial para os meus atendimentos nas mentorias de construção de marca pessoal, de posicionamento, de encontrar uma diferenciação de verdade. E juntando com tudo isso que eu aprendo e que eu estou aprendendo nesses mais de 15 anos empreendendo, o poder que a gente tem se a gente acessar esse superpoder. Como a gente fica super poderosa, super poderoso se a gente acessar essa incrível façanha de liderar a nossa própria mente. É muito louco porque a mente é nossa, a mente é minha, a mente é sua e a gente não domina, deixa ela largada para que outras pessoas acessem ela e escolha as coisas pela gente. Então é muito importante que a gente entenda uma coisa: fracasso é temporário, derrota é temporária. E eu ia falar de esporte, de jogo. Você está em um time caminhando para uma final e no meio disso tem algumas seleções. Alguns jogos você ganha, outros você perde. Eles são temporários.
esse ano você não foi para a final talvez, mas e o que você vai fazer com isso? Abriu a bifurcação. Vítima ou domínio próprio? A gente tem essas duas escolhas para fazer. Eu vou ficar me minimizando, reclamando, chorando, lembrando que eu não estou falando de não se acolher e não sofrer, mas eu vou escolher o domínio próprio, onde eu vou organizar meus pensamentos, organizar meus sentimentos. Através dos meus pensamentos eu consigo organizar os meus sentimentos, mas é uma coisa constante que não acontece da noite para o dia. Não é no estalar de dedos, que é o que a gente fala muito aqui. Esse é o 3º episódio do Tu Pode, e nos outros 2 eu falei sobre isso, que as coisas não acontecem em um clique, em um arrasta para cima. Então a gente precisa trazer a nossa vida de novo para essa conexão real, humana. O problema, a gente sempre achou, eu achei, porque eu transicionei de carreira, como falei para vocês agora, usei esse exemplo inclusive para falar sobre isso, que é muito importante, tá? A gente achou por muito tempo que mudar de objetivo era fracassar. Então eu transicionei de carreira, eu fracassei na primeira. Gente, mudar de objetivo para o seu crescimento, para o seu benefício, para você alcançar voos mais altos na sua vida, não é fracasso. Fracasso é não ter objetivo. Você precisa criar objetivos. Aquela coisa da meta é um objetivo. Só que se você não desmembrar essa meta em pequenas ações diárias, transformar aquilo que eu falei no outro episódio, sobre transformar sua rotina em pequenos pedaços do seu sonho, da sua vida dos sonhos, colocar um pouquinho, 1%, você estudar um pouquinho sobre aquilo que pode te levar a romper uma barreira financeira, emocional, alguma barreira profissional, você se promover na sua própria empresa, inclusive, porque quem empreende precisa se fazer essas autopromoções. Eu, por exemplo, comecei sozinha, hoje eu tenho uma agência maior, eu tenho equipe. Hoje, gente, é muito importante que a gente tenha o nosso CNPJ, tenha a contabilidade, isso tudo foi me desenvolvendo. E no começo eu era MEI, eu não tinha contador, eu não tinha nada disso. E ao invés de enxergar a bifurcação, por exemplo, preciso sair do MEI, agora tem que pagar um contador. A maioria das pessoas reclama e escolhe o mimimi. Ai, porque tem que pagar um contador. Ai, porque eu vou ter que pagar agora um monte de... Enfim, a gente precisa arcar com as consequências de empreender e crescer. Então a gente precisa pagar os impostos, a gente precisa fazer isso. Eu escolho mimizar que eu tenho que pagar isso ou eu escolho o domínio disso? Entender, contratar um contador, resolver essa minha vida. Então é muito importante que você entenda isso. Mudar de objetivo não é fracassar. Mudar de ideia não é fracassar. Não ter ideias, não ter um objetivo é que é fracasso. E a gente está paralisado. A gente escolheu aquela bifurcação onde estava escrito vítima e ficou ali. Quando a gente escolhe essa bifurcação, a gente tem que passar a vida inteira gastando energia, buscando as tragédias do passado para validar as nossas não movimentações, a nossa falta de protagonismo, de escolha, de poder de escolha, de habilidade para dominar a nossa própria mente. Então é super importante que a gente valorize dar rumo para a nossa vida. Vai cuidar da tua vida. Isso é um elogio. Se alguém falar isso para você, pegue como um elogio, não como um xingamento. Eu falei para mim várias vezes, nossa, vai cuidar da tua vida, Georgia. Tu tá cuidando muito da vida dos outros, tá só tomando rasteira e bordoada na raiz do vidro, porque tá cuidando muito do que às vezes a pessoa nem te pediu, tu tá ali se metendo, tentando resolver de bom coração, tá tentando entregar algo ali, mas é muito importante que eu faça primeiro para mim. As pessoas vão nos seguir, nós vamos ser bons mentores quando a gente der o exemplo. Então é isso. Aquela romantização do deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso é pras férias, ok? Isso é para momento de férias, onde você tem que deixar a vida te levar. Mas no dia a dia, no master, precisa ter um objetivo. E como que eu troco de objetivo? Eu não tô falando daquelas pessoas que não têm um paradeiro, que cada dia que acorda, age conforme as suas emoções. Isso não é ter domínio próprio. Isso não é ter consciência do seu objetivo. Ter um objetivo é você alcançar as metas que você traçou para si e depois acrescentar novas ideias. Um exemplo, você quer trabalhar com marketing de conteúdo. O que você precisa fazer primeiro?
O que é o mais importante? Você precisa aprender a desenvolver um script bacana e a se desenvolver na frente de uma câmera. Então aprende isso. Mas o que geralmente as pessoas querem fazer é falar muito bem, criar conteúdos absurdos com edições muito difíceis de fazer, que tomam muito nosso tempo, que precisam de uma expressão artística maior, digamos assim, em frente às câmeras. A gente não aceita atingir objetivos pequenos antes de chegar naquele objetivo grande, master. Então é importante que você objetive. Eu quero ser uma criadora de conteúdo incrível. Você tem um objetivo. Então você vai seguindo o caminho um ponto por vez. Assim como em uma viagem de muitas horas de distância, quando você faz de carro, você tem que ir parando no meio do caminho, em algum posto, em algum lugar, para você descansar um pouco, esticar as pernas, ir ao banheiro. Isso é importante que você faça durante a trajetória da sua vida. Você precisa curtir o processo. Então, mudar de objetivo quando você chega num momento que você percebe, nossa, eu tinha o objetivo de ser essa social media, vou usar o meu exemplo, mas eu entendi que eu podia ser uma gestora de uma agência. Eu entendi que no meio do caminho, me profissionalizando para ser uma pessoa que conseguisse posicionar outras na carreira profissional. Esse era meu papel como social media. Eu queria posicionar esses profissionais que eu produzia conteúdos para eles, eu queria posicionar eles de uma forma coerente com o nicho deles. E foi assim que eu conheci o branding, me especializei em branding, tanto institucional quanto pessoal, e isso me mostrou um novo leque. O meu objetivo passou a ser ter uma agência, uma mentoria, eu fui me desenvolvendo ali. Você entende a diferença? Eu tinha um único objetivo, eu não estava bifurcando eles o tempo todo, assim, encontrando cada dia querendo uma coisa. Se você quiser uma coisa por dia, você vai ter muitas bifurcações e você vai estar no meio de uma ramificação absurda e isso não vai funcionar. Vou usar de novo o exemplo de uma estrada, já que a gente está nisso. Tu entra num carro, começa a dirigir sem rumo, só vai. Qualquer estrada serve, qualquer coisa serve. Mas se um erro acontece, se você se perde, fica muito mais difícil. Você começa a se sentir vazio, parece que você não fez nada, que todos os outros quilômetros que você já trilhou não serviram de nada, a sua história não serviu de nada, a sua primeira formação não serviu de nada. Como eu pensei no início, quando eu transicionei de carreira, que a minha primeira formação não servia de nada. Eu pensei, meu Deus, perdi tanto tempo estudando uma coisa que eu nem queria. Mas, gente, na época eu queria, eu aproveitei. Eu só fui perceber isso quando eu tive acesso a esse poder de usar a minha mentalidade a meu favor, de escolher os meus pensamentos, entende? Quando eu comecei a entender, trabalhar na minha marca pessoal, olhar pra mim, eu pensei, meu Deus, eu posso usar muita coisa da minha antiga formação para as mentorias de hoje, essa questão do treinamento. Tudo precisa de treino, você não vai usar o seu superpoder no primeiro dia e resolver tudo com um estalar de dedos, como eu falei, mas você vai todos os dias plantando um pouquinho e treinando um pouco esse poder de treinar os seus pensamentos para eles olharem para aquela via que te leva para o domínio próprio, para o avanço, para o crescimento. Por que a gente quase não opta por essa via na hora da bifurcação? Porque a gente tem medo do novo. Eu preciso crescer um pouco mais, eu preciso usar essa dor, esse problema que está aqui, que me incomodou, que eu não queria mais nem lembrar, como escada para o meu sucesso. Parece clichê isso, né? Mas é exatamente assim. Eu li uma frase hoje, eu me esqueci o autor, mas eu vou colocar ela na descrição desse episódio, eu vou colocar o nome do autor ali, que ele fala assim: pra frente e pra cima, sempre. E quando eu li isso no livro, eu desenhei uma escada com flechas, pra frente, pra cima, pra frente, pra cima, pra frente, pra cima. E a cada quebra que você vai construindo essa escada, é isso, é essa bifurcação. Eu decido subir mais um pouco. Então, quando eu vou pra cima, é o meu momento de escalada, onde eu preciso conhecer de novo o território, eu preciso fazer força, eu preciso me concentrar, eu não posso olhar pra trás nem pra baixo para não ficar com medo daquela altitude, até que eu encontro de novo a linha reta. E assim é a vida de quem quer evoluir com o passar dos anos, de quem quer amadurecer, de quem quer ter sucesso. A cada momento na nossa vida a gente vai descobrindo que o sucesso, ele é
mais um lugar de paz interna do que coisas externas. Mas como esse episódio não é sobre isso, eu não vou entrar tão a fundo. Então, voltando para esse esquema da rota. Se eu não sei para onde eu tô indo e me perco, eu vou ficar confusa, eu vou ficar estressada. O meu passado, todos os quilômetros que eu percorri, tudo vai por água abaixo, vai para a lata do lixo. E o importante é que eu entenda e que eu saiba para onde eu estou indo, porque se eu me perder, eu sei como pedir ajuda. Eu sei em que lugares eu preciso estar, onde que realmente é fazer um network e onde é perder tempo. Então isso é muito importante, eu preciso saber para onde eu tô indo, para eu conseguir entender como voltar para aquela rota, para quem pedir ajuda, com quem que eu vou me aliar no meio do caminho, como que eu vou me reconstruir. Se eu me perder, se eu errar, se eu fracassar, porque o fracasso e a derrota são temporários. Então eu vou fracassar e vou usar isso para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu me desenvolva. Então, o que é importante é a gente entender que o problema não está em alterar a rota. Me perdi, eu preciso fazer outra via, eu preciso ir para outro lugar, eu vou demorar um pouquinho mais e tudo bem. A gente acaba caindo nessa cilada, a gente se auto-sabota quando a gente se compara demais com os outros, com o tempo dos outros. Então, é muito importante que a gente escolha um destino para que quando a gente se perca no meio do caminho, porque a gente vai se perder, nós somos seres humanos, ali a gente vai... Me perdi, para quem que eu peço ajuda? Geralmente a gente vai para um lugar, uma casa ou um ambiente comercial, porque a gente pensa, essa pessoa vai saber me localizar, ela é daqui. Então, essa pessoa sabe me localizar no empreendedorismo, no branding, ela é daqui, ela é dessa área. Eu consigo, ela pode me ajudar. Então, é muito importante que a gente pense nisso. Outra coisa é parar de se comparar com as coisas da internet, com vídeos editados. A gente sabe que é muito difícil colocar nossa vida inteira na internet num vídeo de 1 minuto. Inclusive, é impossível. Vou trocar, não é difícil, não dá. Então, as coisas estão editadas, estão fragmentadas, cada vez vídeos mais curtos, e a gente vê pedaços da vida do outro, a gente se compara com o palco do outro, a gente compara o palco, a vitória do outro com o nosso bastidor. A gente compara o nosso treino com a vitória e o troféu do outro. Isso é muito terrível e isso é muito prejudicial. E aqui tá, quando a gente não usa o nosso superpoder de dominar os nossos próprios pensamentos, aqui fica muito difícil a gente validar esse superpoder. Porque a gente está se comparando, a gente se perde e a nossa cabeça está ali nessa rua sem saída. A gente não sabe para quem pedir ajuda porque a gente não está lembrando do nosso objetivo. Por que você fracassou? Porque você estava tentando executar alguma coisa, porque você está tentando crescer. Você não estava, já vou mudar aqui. Você fracassou porque você está indo para um lugar, um objetivo novo. Então fracassou, errou, de novo. Isso é só se errou a rua. Entrou numa rua sem saída, volta. Resolve, reorganiza a rota. Então, é muito importante que a gente pare de comparar os nossos bastidores com os palcos de outras pessoas. E a gente sabe que tem muita coisa, tem muito fake news hoje na internet e é importante que a gente tenha a nossa mente muito bem organizada e bem posicionada segundo a nossa vida, as nossas opiniões, as nossas crenças. É muito importante que a gente tenha esse poder de realmente dominar os nossos pensamentos. Porque eu vou fazer com vocês agora aqui uma atividade bem legal. Tenta fazer comigo se tu puder, se não faz depois, tá? Mas é assim, põe a mão na cabeça, uma mão na cintura, não. Eu não vou fazer vocês dançarem, tá? Mas é uma mão na cabeça aqui, ó, pra pensar, pra você lembrar dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, aqui na cabecinha, agora a mão no coração, geram os seus sentimentos geram as suas ações, agora balançando assim, ó, girando as mãozinhas, ações, movimenta as mãos. E agora, coloca uma mão na frente, paradinha assim, se você puder ver o vídeo, e a outra batendo em cima. Sabe quando a gente tá pedindo grana pra alguém? Assim. Isso aqui são os nossos resultados. Então, os nossos pensamentos vão gerar os nossos sentimentos, que vão gerar as nossas atitudes, que vão gerar os nossos resultados. Eu amo isso, eu li isso em um livro e combina com uma coisa que eu li em outro livro, que é essa questão de como a gente pensa, assim a gente é. Como a gente pensa sobre nós, o que a gente pensa sobre nós, assim a gente é.
Então você precisa alimentar pensamentos bons sobre si mesmo. Isso é muito importante. Você precisa alimentar pensamentos bons. Escolha os bons. Não é ser positividade tóxica ou qualquer coisa parecida. Não, é ser inteligente, é ser forte, é ser resiliente quando você escolhe o pensamento bom, ao invés do pensamento de vítima. Então é muito importante que a gente faça isso, que a gente lembre de não comparar o nosso bastidor com o palco dos outros, porque a sensação exata aqui é inevitável. Se tu fizer isso, tu vai te sentir um fracassado. Sempre. É natural, tu olha alguém lá vibrando, vencendo, e tu tá aqui ainda no treino, tu tá no início do esporte, enquanto se comparando com quem tá há 10, 15 anos nesse esporte. Então é importante que você analise esse lugar onde você está. É importante que você pegue todo esse conteúdo que eu tô falando aqui para você e coloque uma vírgula e continue a partir daqui e tire o que há de bom para você, o que cabe na sua rotina. Então, onde o nosso superpoder realmente aparece? Talvez ele não seja só sobre estar no pódio, no número 1. O nosso superpoder aparece quando a gente entende que precisa continuar, perseverar, mesmo quando a gente fracassa. Lembra disso, o fracasso, ele é momentâneo, ele tá ali para te ensinar a calcular uma rota maior, melhor, mais inteligente. Ele te traz muita experiência e sabedoria. Por que pessoas mais velhas, eles têm esse ponto de sabedoria? Eu acredito muito nisso e é verdade, porque eles viveram muitas coisas, fracassaram várias vezes e usaram isso a seu favor. Uma pessoa fica sábia quando ela usa os fracassos a favor dela, do crescimento dela. Então, continuar escolhendo o seu pensamento nessa bifurcação ou vítima ou domínio próprio, essa liderança do seu pensamento, isso é muito importante. Continuar ajustando a rota, se perdeu, ajusta o GPS, continua. É aí que está o nosso superpoder, em continuar mesmo que as coisas dentro de nós pareçam estar confusas, erradas, tendo um objetivo. Lembra, se tá tudo confuso, tudo errado, eu paro, respiro, às vezes eu tenho que sair, eu tenho que ir para um café, eu tenho que conversar com amigas, eu tenho que me distrair e no outro dia eu vou olhar, esse é meu objetivo. Por isso que eu falei, papel e caneta, escreve o objetivo, corta ele em pedacinhos, divide ele 1% por dia e aí no outro dia você vai saber voltar para a rota, você vai saber voltar para o caminho certo, para o caminho que vai te levar de encontro a esse objetivo. Então, a vida é feita desses objetivos. Você conquista uma coisa, você quer outra. Nós somos seres desejantes, isso é natural, é saudável, é esperançoso, é fé. Você precisa aprender a alimentar a sua mente com pensamentos positivos. E sabe o que eu fiz quando eu entendi isso? Eu enchi o meu quarto, na época eu morava com os meus pais, então o meu quarto era meio adolescente mesmo. Eu colava post-it por tudo. Se tu abrisse a porta do meu guarda-roupa, internamente tinha muito post-it. Tinham muitas frases que eu achava interessante colocar para dentro da minha cabeça, para alcançar os meus objetivos, que eram empreender, ter sucesso na minha empresa. Para mim é faturar com ela, sustentar a minha família com ela e conseguir sustentar a família das pessoas que estão junto comigo, os meus colaboradores. Isso é sucesso para mim. Ter uma empresa que promova essa questão literalmente um motor de sustentação financeiro para que as famílias consigam ter uma vida digna. Isso era muito importante para mim. Então, nós não escolhemos os desafios que vão aparecer no nosso caminho, mas nós escolhemos os pensamentos para que a gente ative bons sentimentos ou reorganize os sentimentos ruins que estão ali. Aí eles vêm, esses desafios vêm, causam sentimentos que a gente não controla, aí a gente vem para onde a gente controla, que é o nosso pensamento. Dia após dia a gente vai aprendendo. Então o seu treino tô pensando algo ruim, tô me afundando nesse pensamento, como que eu posso mudar isso? Eu tô desempregada, tô num emprego que eu não gosto, como que eu posso transicionar isso? Como que eu posso me encontrar com um emprego que eu goste mais, com algo que me dê mais prazer em trabalhar e me desenvolver, melhores sociedades profissionais, como é que eu posso me vincular, fazer networking com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que os meus. Então isso é muito importante.
Esse é o tema de casa para vocês, e treinando essa questão de ativar bons pensamentos, ativar pensamentos de força. Leia bons livros, consuma bons conteúdos, faça por você isso, cole post-it onde for, coloque frases legais no seu celular, na proteção de tela do celular. E fica aí de tema, porque eu sei que tu pode ativar esse superpoder. Ele não foi escolhido na Terra, não foram escolhidas algumas pessoas para ativar isso. Todos nós temos esse poder. Tu pode ativar esse poder, organizar o teu pensamento. Eu também posso. Juntos a gente pode mais ainda, e a gente pode destruir o impossível. E fica aqui com um carinho muito grande esse estímulo para você. Me conta aí se fez sentido. Me fala lá no Instagram, já me segue lá, Jorge Scur. Tem agora tem um destaque lá do Tu Pode pra gente conversar, pra gente escolher os temas aqui do episódio. Tem no YouTube também, quem tá assistindo no YouTube já segue o canal, ativa o sininho aí pra lembrar e pra ver quando sai episódio novo. Toda quarta-feira às 18 horas eu tô aqui com você pra te lembrar que tu pode, que a gente pode e que juntos nós destruímos o impossível. Beijos!